Eu vou falar de 2 casos no Brasil, em 2 cidades brasileiras, que se chamam Sobral e Três Lagoas, onde o Instituto Votorantim desenvolveu, junto com a comunidade, o plano público estratégico, pensando em 20, 30 anos nessas 2 localidades. Antes de falar sobre os 2 casos, vou explicar um pouco o que é o Instituto Votorantim. O Instituto Votorantim é um instituto empresarial que tem por objetivo qualificar o investimento social de empresas do Grupo Votorantim, empresas de cimento, energia, mineral e mineração. E o nosso objetivo não é atuar diretamente nas localidades, mas receber a demanda das empresas, construir soluções e devolver essas soluções sociais para os municípios. Então, agora, do que eu vou falar, né? São 2 casos, como eu disse, um em Sobral, que fica no Nordeste brasileiro, e outro em Três Lagoas, que fica na região centro-oeste do Brasil. E o nosso objetivo era, nessas 2 cidades brasileiras, era construir uma visão de futuro com perspectivas de 20 a 30 anos, de forma participativa. A gente tinha 2 resultados principais esperados. Então, ter um planejamento estratégico nestas localidades que tivessem ações, orçamento, indicadores e que pudesse depois se desdobrar em planos de 4 em 4 anos e que tivesse uma governança local, pensando na questão de democracia e participação, para que as pessoas pudessem acompanhar esse plano, entendessem para onde as suas cidades estavam caminhando. Nesse processo, tivemos vários atores envolvidos, desde a comunidade como um todo, mas tivemos investidores, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do país, o BNDES, o BID, institutos empresariais do Brasil e, obviamente, todo o poder público. Só para que vocês entendam o desafio de fazer esse planejamento estratégico nessas 2 cidades brasileiras, eu trouxe um pouco do perfil dessas cidades. São 2 cidades grandes. Então, Sobral, eu estou falando de uma cidade de 205 mil habitantes, que tem, dentre os seus indicadores, ela é uma cidade que tem em primeiro lugar em índice de qualidade de educação brasileira. Esse é um índice que é medido no Brasil a cada 2 anos. 75% da população tem um esgotamento sanitário adequado, porém 24,8% da população tem uma ocupação formal. É uma cidade que é um polo de universidades públicas, está entre as 6 cidades com melhores perspectivas para investimento estrangeiro. É uma cidade polo na sua localidade, mas ela possui, até por esses indicadores altos, uma migração acelerada e um crescimento desordenado. Três Lagoas não é muito diferente. São 117 mil habitantes. Também temos uma taxa alta de escolarização, 97,5% da população de 6 a 14 anos. 52% da população com esgotamento sanitário, 31,5% da população ocupada, tem desafios em relação ao tratamento de resíduos sólidos, infraestrutura, e ela é reconhecida atualmente como a cidade mundial da celulosa, abriga as 2 maiores empresas do tema na sua cidade. Então, são 2 cidades extremamente grandes, com desafios complexos, e o nosso desafio foi como construir um planejamento estratégico nessas localidades deste tamanho, envolvendo o maior número de participantes possíveis nessa visão de futuro. Aqui vou trazer rapidamente como foi o processo em Sobral. Então,
tanto em Sobral quanto Três Lagoas, a gente teve 3 principais estratégias. A primeira, a gente trouxe uma questão de sensibilização, diagnóstico e planejamento, tentando envolver toda a comunidade. Então, a gente trabalhou na questão da divulgação sobre o projeto, na coleta de percepções e desejos dessa comunidade. Então, antes de trabalhar dados sobre o município, a gente trabalhou a coleta de sonhos, de desejos dessa população, o que elas queriam dessa cidade, e, obviamente, mapeando todos os atores locais. Teve uma estratégia de reuniões territoriais e formação de grupos focais, e aí sim partimos para uma coleta e análise de dados. E, por último, ali a gente fez um processo de validação e priorização desses dados, e aí sim elaboramos as ações dos indicadores. Tudo isso passou sempre, além desse envolvimento do território como um todo, na formação de um grupo gestor que pudesse representar os interesses e que pudesse multiplicar a informação. E uma estratégia importante também, principalmente pensando num município deste tamanho, é a comunicação. A gente usou muito mídias sociais, sites, para poder comunicar o tempo todo o que estava acontecendo. E o plano de Sobral se desdobrou em 3 eixos estratégicos, que era a transformação socioeconômica, sustentabilidade ambiental e requalificação urbana. Também só para exemplificar, então, esses 3 eixos, esse agrupamento das informações nesses 3 eixos, ajudaram também a população como um todo e o grupo gestor a entender melhor os desafios e como que essas ações, como que esses eixos poderiam se desdobrar em ações. Em Três Lagoas, não foi muito diferente de Sobral. Então, a gente começou com um trabalho. Tem uma diferença entre Sobral e Três Lagoas. Em Sobral, começamos perguntando à população quais eram os seus sonhos e os seus desejos. Aqui, já partimos num primeiro ponto para análise de dados secundários. E, posteriormente, só envolvemos a comunidade. E, posteriormente, fizemos consulta à comunidade, na hora de priorizar, por meio de metodologia de semaforização e construção do plano. Também partimos desde o início da construção de um grupo gestor, da constituição de um grupo gestor, e a comunicação em Três Lagoas já foi num segundo momento, não foi no ponto de partida, foi depois como desdobramento do que foi sendo construído. Em Três Lagoas, o plano se desdobrou em 4 principais eixos, que era o ambiental e mudanças climáticas, sustentabilidade fiscal e governança, sustentabilidade urbana e competitividade. Aqui é um exemplo de como os eixos e os 30 temas que se desdobraram em 4 eixos foram representados. A gente usou uma metodologia de semaforização que contribuiu para que a população também entendesse melhor os desafios e as prioridades. De maneira bem rápida, aqui vem algumas imagens, tanto das mídias sociais e sites que a gente utilizou para comunicar todo o projeto ao longo do seu desenvolvimento. E aqui algumas imagens das oficinas que a gente promoveu junto à população e o grupo gestor para construir esse planejamento de 20 e 30 anos. De maneira também rápida, alguns números sobre esse engajamento. Em Sobral, a gente fez mais de 50 encontros com 2.000 lideranças envolvidas, mais de 30 entidades locais representando os seus interesses,
Nas nossas mídias sociais tiveram 45 mil internautas participando. Desse processo, a gente desdobrou um plano de governo para os próximos 4 anos, que está sendo executado agora, e a formação do grupo gestor, que é aquele grupo, o núcleo duro, que vai se manter e fazer o acompanhamento do processo. Em Três Lagoas, também, né, a gente teve participação de pessoas com pesquisa pública, as redes sociais, revisamos junto do processo o plano diretor de forma participativa, formamos o grupo gestor e agora está sendo executado também, fizemos isso no ano passado, um plano de elaboração de uma política de transparência e gestão pública. Aqui eu vou trazer um quadro, né, do como que a gente observou que foi essa construção das capacidades nesses 2 casos. Então, neste primeiro quadro, eu falo muito do grupo gestor, do ponto de vista de como o grupo gestor lidou com esse processo. Tanto em Sobral quanto em Três Lagoas, as estratégias de engajamento sempre passaram por envolver representantes da sociedade como um todo, mapear as organizações dos diversos segmentos e definir quem seria esse grupo gestor que pudesse ser um extrato dessa representatividade. Em Sobral, no que se refere à representatividade, o grupo gestor ele era diverso, era representativo, tinha forte participação de jovens e universidades, mas a gente percebeu que a participação de bairros mais periféricos e de movimentos sociais era baixa. Em Três Lagoas, o grupo gestor tinha pessoas interessadas e motivadas, mas a percepção local do próprio grupo apontava que faltavam lideranças comunitárias. Ainda referindo ao grupo gestor, os atores que participaram deles foram muito participativos na construção de visão de futuro, porém o grupo era formado por pessoas que reconhecidamente já tinham um histórico de participação. Então, isso já era familiar a eles. Em Três Lagoas, a participação começou de maneira mais tímida, porém, ele foi formado por adesão, eram voluntários, e tinha um olhar atento, e o próprio grupo tinha um olhar atento para a representatividade. A tomada de decisão, o protagonismo em Sobral, ele foi muito puxado pelo parceiro técnico e pela consultoria na construção da agenda, mas teve um forte envolvimento do grupo gestor nas construções coletivas. Já em Três Lagoas, os investidores, Votorantim, BID, BNDES, eles é que tiveram um protagonismo maior, até pela baixa cultura de participação daquele grupo, e a gente percebeu uma necessidade de fortalecer mais o grupo gestor na condução dos principais processos. E a governança, em ambas experiências, a estruturação da governança ela precisava ser feita de forma mais robusta, então teria que ter sido o nosso foco desde o início do projeto, para que a gente pudesse seguir posteriormente sem uma intervenção nossa, sem a nossa intervenção externa. No que se refere, de uma maneira geral, à representatividade, à participação da comunidade, um ponto importante de se observar é a transparência e o acesso às informações, de quando a gente fala de desenvolvimento de capacidades. Então, em Sobral, teve um processo bastante cuidadoso de envolver os bairros, os diversos bairros, na construção dessa agenda e com mecanismos de devolutiva para essa comunidade. Em Três Lagoas, as informações técnicas, né, a coleta de dados secundários, elas deram muito embasamento,
porém era necessário ter o cuidado da compreensão que o público tem a respeito de dados que não são de conhecimento fácil a eles. No que se refere aos processos e competências, a estratégia de construir com a população geral os sonhos e os desejos favoreceu muito a definição das prioridades e deu legitimidade ao processo, e a qualidade dos dados diagnosticados em Sobral e o processo de semaforização contribuíram com o entendimento dos envolvidos. Como eu já disse, no que se refere a Sobral, a cidade ela tem um histórico de construção coletiva, mas é preciso a gente, o tempo todo, fazer a questão do engajamento e da mobilização. Em Três Lagoas, o capital social tem pouca cultura de participação, mas percebia-se uma grande motivação. E, por fim, nas diferenças desses dois processos, tanto em Sobral quanto Três Lagoas, o Instituto Votorantim, junto com as empresas, continuam no processo de construção e monitoramento do plano de governo, e fortalecendo tanto o grupo gestor quanto o trabalho de comunicação. Aqui eu trago só uma reflexão e uma ferramenta que o Instituto Votorantim usa em alguns programas de fortalecimento de capacidades, principalmente de grupos, quando a gente fala de grupos. No Brasil chamamos de régua de maturidade, foi o nome que demos, pensando que as capacidades que existem, as capacidades numa localidade, elas já existem. É preciso saber identificar quais são essas capacidades e construir com eles quais são os principais objetivos de evolução. Então, quando a gente trabalha em Três Lagoas e Sobral, essa ferramenta não foi aplicada. Ela foi aplicada em alguns outros programas. Hoje, fazendo uma reflexão, a gente olha que a gente podia ter, desde o início, aplicado esse tipo de ferramenta com eles, para construir com eles onde eles queriam chegar, né? Então, a gente olha para aspectos relacionados à identidade, às relações de grupo, quais são os processos, como é que eles fazem gestão dos seus recursos, para, a partir disso, definir um foco de intervenção, construir um plano de ação, realizar avaliações ao longo do tempo e estimar melhor o tempo de atuação. Questão de construção de capacidades é tempo, é foco, é fazer com que os grupos, as pessoas, façam também uma autorreflexão sobre quais são as capacidades que precisam ser desenvolvidas. E, por fim, eu trago um quadro de quais foram os nossos desafios, ou quais são os desafios na construção e formação dessas capacidades locais. Primeiro, quando se trabalha com um grupo, com um núcleo duro, o primeiro passo é a gente ter uma definição muito clara de quais são os papéis e responsabilidades. Qual é o papel do investidor, qual é o papel do grupo, qual é o papel do governo, principalmente para garantir convergência e a percepção de que todos nós estamos ganhando, relação ganha-ganha. O segundo ponto é como fazer o envolvimento dos setores representativos e ter uma abrangência do território. Então, é preciso ter um olhar o tempo todo para identificar como a diversidade está presente naquele grupo, como a representatividade está presente naquele grupo, para não haver concentração sempre das mesmas pessoas. Um outro ponto é atuar desde o início com uma visão estruturada de governança. É preciso cuidar da formação dos participantes, dos processos que estão envolvidos, do tempo de maturidade que esse grupo vai levar para conseguir ter uma condução autônoma. A cultura de participação ela ainda é recente, então é preciso o tempo todo criar espaços, formas de rotina para essas interações.
Temos que ter um cuidado com a comunicação e linguagem, não necessariamente o entendimento que eu tenho é o mesmo entendimento que os demais vão ter. Então, como aproximar, por exemplo, o universo de gestão pública, um universo mais popular, e como fazer uso das ferramentas, das mídias sociais para isso. E pensar sempre no processo de saída e deixar claro isso desde o início. Quanto tempo ficaremos com aquele grupo e que competências que elas precisam desenvolver para que a saída possa ser feita, né? Então, quais são essas estratégias de sustentabilidade na formação de um grupo gestor pensadas desde o início? É isso. Muitas graças. Ok.